E aí, pessoal, bora embarcar numa investigação lá na França do século XIX? Nosso alvo, Emílio Durkheim, um dos primeirões da sociologia. A missão dele, que é a nossa missão de hoje, é tentar enxergar as regras invisíveis que mandam no nosso dia a dia. Parece coisa de filme, né? Mas vamos ver como ele fez isso. Sabe essa sensação? Aquela pressão que a gente nem sabe de onde vem, mas que tá lá empurrando a gente para escolher uma roupa, uma carreira, um jeito de ser? Pois é, era exatamente isso que deixava o Durkheim intrigado. De onde vem essa força? Como é que ela nos molda sem a gente nem perceber? É esse o mistério que a gente vai desvendar junto hoje. E para essa nossa investigação, a gente tem um mapa. Primeiro, a gente vai se perguntar se estamos mesmo no controle. Depois, vamos atrás da principal pista do Durkheim, o tal do fato social. Na sequência, a gente entra no caso mais polêmico dele, entende o que funciona como a cola da sociedade e, no final, a gente vê por que saber tudo isso pode fazer a diferença na sua prova do Enem. Bora lá? Então, vamos começar. Esquece aquela imagem de filósofo antigo, com um bigodão, falando difícil. Pensa no Durkheim como o primeiro grande detetive social da história. Tipo um Sherlock Holmes, mas da sociedade. A missão dele era exatamente essa, botar uma lupa nas forças ocultas que organizam a nossa vida em grupo. A grande sacada do Durkheim, o que mudou o jogo, foi olhar para a sociologia como se fosse uma ciência, tipo biologia. Ele pensava na sociedade como um corpo humano, sabe? Um organismo vivo. Cada parte, a família, a escola, o governo, seriam um órgão, cada um com uma função super importante. E o objetivo de tudo isso? Manter esse corpo social funcionando direitinho, saudável. Se uma dessas partes falha, o corpo todo sente o bate. Ok, mas qual era a ferramenta secreta desse nosso detetive? Qual foi a grande descoberta dele? Bom, foi um conceito que é a chave de tudo: o fato social. E olha, se tem uma coisa que você precisa entender para mandar bem em Durkheim na prova, é essa aqui. Pegar a manha do fato social é entender a base do pensamento dele. Se liga na definição, porque isso aqui despenca no Enem. Fato social é basicamente, são as regras do jogo da sociedade. São jeitos de agir, de pensar, até de sentir, que já estão aí no mundo antes mesmo da gente nascer. E o ponto principal, essas regras exercem uma pressão sobre a gente, meio que forçando a gente a seguir um caminho, mesmo que a gente não pare para pensar nisso. E para ser um fato social, de verdade, tem que ter um checklist com 3 coisas. Primeiro, ele tem que ser geral, ou seja, vale para todo mundo, ou pelo menos para a grande maioria. Segundo, ele é exterior. Não fui eu que inventei, não foi você, ele já existia independente da nossa vontade. E terceiro, a característica mais forte, ele é coercitivo. Ele te força a seguir a regra. E se você não segue? Aí vem a consequência, a punição. E essa punição pode ser uma multa ou simplesmente um olhar torto de alguém na rua. Que é um exemplo de mata-charada? A língua portuguesa. Pensa bem, ela é exterior, certo? Já estava aqui muito antes de nós. Ela é geral, afinal, quase todo o Brasil fala. E ela é super coercitiva. Tenta inventar uma palavra do nada no meio de uma conversa. As pessoas não vão te entender, vão te achar estranho. A consequência é o isolamento, sacou? A mesma lógica vale para moda, para o jeito de casar, para as leis do trânsito, tudo isso é fato social. Beleza, se a ideia de fato social já está clara, agora se prepara porque o negócio fica sério. O Durkheim foi tão ousado que ele pegou essa teoria e aplicou na coisa mais pessoal e aparentemente mais individual que existe, o suicídio. Ele queria provar que até nesse ato tão extremo existiam forças sociais agindo por trás. Uma ideia bem radical para a época, né? E isso, gente, foi uma verdadeira revolução. Porque em vez de olhar para a história de cada pessoa, para os motivos psicológicos individuais, o que ele fez? Ele foi atrás dos números, das estatísticas, e aí ele começou a ver padrões. Ele percebeu que o número de suicídios mudava dependendo do país, da religião, se a economia estava em crise ou não. Ou seja, não era algo aleatório, tinha uma força maior, uma força social por trás disso tudo. E aí, analisando esses dados, ele chegou em 3 tipos sociais de suicídio. O primeiro é o egoísta. Acontece quando a pessoa está muito isolada, com laços sociais fracos, se sentindo meio que por fora da comunidade. O segundo é o oposto, o altruísta. É quando a integração com o grupo é tão, mas tão forte que o indivíduo se sacrifica por ele. E por último, tem o anônimo, que rola quando a sociedade está em crise, sabe? As regras ficam meio bagunçadas, as pessoas ficam sem norte, sem saber o que esperar do futuro. Ok, Durkheim olhou para os problemas, mas ele também pensou na solução. Ele se perguntou o que impede a sociedade de virar um caos total. O que mantém tudo junto? Qual é a cola que nos une?
E a resposta que ele deu para isso foi o conceito de solidariedade social. E para ele, existem dois tipos dessa cola. Nas sociedades mais antigas, mais tradicionais, o que unia era a solidariedade mecânica. Pensa numa máquina simples. Todo mundo era parecido, tinha as mesmas crenças, fazia mais ou menos as mesmas coisas. A união vinha da semelhança. Já nas sociedades modernas, como a nossa, a cola é outra. É a solidariedade orgânica. Aqui, a gente se une pela diferença. Pensa num corpo. Cada um é especialista numa coisa e a gente depende um do outro para sobreviver. O médico precisa do padeiro, que precisa do motorista de ônibus. Essa interdependência é o que nos mantém juntos. Tá, mas por que a gente está falando de um cara que escreveu tudo isso há mais de um século? O que isso tem a ver com a gente hoje, com o Enem? A resposta é simples, porque as ferramentas que esse detetive criou são mais úteis do que nunca para a gente entender a confusão que é o nosso mundo atual. E agora uma curiosidade que pode ser um trunfo na redação, hein? Para o Durkheim, o crime é um fenômeno normal. É isso mesmo, normal. Chocante, né? Mas tem uma lógica. Pensa só, quando um crime acontece e a sociedade toda se junta para punir o criminoso, o que está acontecendo ali? A sociedade está reafirmando as suas próprias regras. O crime, nesse sentido, serve para lembrar todo mundo do que é considerado certo e errado. É como um lembrete coletivo das regras do jogo. E se a gente olhar ao redor, as ideias dele estão pipocando em todo lugar. A pressão para ter o corpo perfeito ou para bombar nas redes sociais, isso é a coerção agindo. Aquele sentimento de tô perdido, de ansiedade, quando o pai está em crise, é a tal da anomia que ele descreveu. E a cultura do cancelamento. É a sociedade moderna encontrando um jeito de punir quem quebra as regras. A lente de Durkheim, gente, continua com um foco perfeito para o século XXI. Para a gente fechar, fica aí uma provocação. Imagina só, se o nosso detetive Durkheim ressuscitasse hoje e pegasse um celular com acesso a tudo, internet, meme, fake news, rede social, qual seria o grande foto social que ele ia pirar para estudar? Seria os algoritmos? A polarização política? Fica aí a reflexão. As ferramentas dele podem ser antigas, mas as perguntas que elas nos ajudam a fazer nunca foram tão atuais. É isso, pessoal. Até a próxima.